Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é sábado, 17 de janeiro de 2026, e o Senhor nos concede esta alegria de estarmos novamente reunidos para não somente escutar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas para nos abrirmos à sua graça e podermos realizar todas as boas obras que Deus nos confia para cumprir a sua vontade. Hoje é um dia também dedicado a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, e muitas comunidades, sobretudo hoje, sábado, amanhã, domingo, se reúnem para celebrar a liturgia da palavra, se reúnem para celebrar a Eucaristia. Que o Espírito Santo possa sempre nos conduzir a essa proximidade com Deus, com os irmãos. Vamos escutar o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo à beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava Jesus, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como é belo e agradável escutar o Evangelho de Jesus Cristo, hoje narrado pela comunidade de Marcos. Estamos diante de um texto que nos aproxima do Senhor, Mestre por excelência, do Senhor que chama, do Senhor que caminha com seu povo. Levi era um cobrador de impostos, mas Jesus dá a oportunidade de mudar daquilo que estava fazendo que não era correto. Veja, o incorreto não era a profissão de cobrador de impostos. O errado era cobrar mais do justo aos pobres. Era muita corrupção, era muito roubo. Por isso, Jesus dá oportunidade a Levi de mudar de vida, mudar de condição de pecador para seguir. Nós podemos ver o Senhor como a fé verdadeiramente vai mover montanhas. E diz a Sagrada Escritura, com certeza, que enquanto na figura daqueles quatro homens, segue-me, Levi se levantou e o seguiu. Pelo telhado, muitas vezes está também nós somos presos aos pecados, a tentações que nos levam e limitam seguir Jesus. Por isso, cabe neste dia fazermos a nossa reflexão pessoal. Quais são as coisas, as condições que não nos deixam hoje seguir melhor os passos de Jesus? Configurar o nosso coração ao coração de Cristo. Vejamos também que Jesus
não se cansa de ensinar. Jesus percorre cidades, povoados, se encontra com multidões e ensina a todos. Na nossa condição de filhos e filhas de Deus, nós temos essa bela oportunidade também de sentar diante do Mestre e escutá-lo, deixar que a sua palavra nos alegre, nos mostre qual é o caminho que devemos seguir. Mas nós também temos uma possibilidade, né? Diz a que Sagrada todos Escritura, conhecemos, é o livre-arbítrio. Jesus Deus disse ao não nos paralítico: obriga a Filho, nada. os teus Ele vai nos pecados chamar, estão perdoados. Ele vai se fazer de O tudo Senhor para poder chegar a tem cada um de nós. autoridade para perdoar Mas os sempre pecados. na nossa liberdade, nada obrigado. Porque com a mesma liberdade, né, que nós agimos, nós também permanecemos. E aqui depende da escolha que nós façamos. Permanecemos no erro ou permanecemos na santidade de Cristo? É muito interessante também ver que nem todos os que seguiam Jesus estavam fazendo um caminho de aprendizagem. E esse homem Estavam pode falar fazendo assim? um caminho de aproveitar esta experiência para crescer, para purificar a própria vida. Nos diz a Sagrada Escritura que alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram Jesus que estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Que pena! Este grupo de homens, né, que conheciam a Sagrada Escritura, que conheciam, que tiveram a oportunidade de estar frente a Jesus, mas não escolheram a melhor parte, não quiseram permanecer no rebanho do Senhor. Esse rebanho que tem a graça de ser acompanhado pelo próprio bom pastor. E aqui chega um questionamento que muitas vezes é um questionamento nosso, preconceituoso e anticristão. Por que Jesus senta na mesa com pecadores? Por que aquele irmão da nossa comunidade está conversando com um pecador? E aqui cabem muitas maneiras, né? Condições de pecado. E aí logo caímos no perigo, no risco de julgar, de condenar. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande responsabilidade que nós temos para não imitar aqueles fariseus, para não imitar aqueles doutores da lei que se fecharam à graça de Deus, que se fecharam ao reino dos céus. Tem um ditado muito conhecido que diz, né? Diga com quem andas e direi quem você é, né? Quem tu és. É um ditado anticristão, porque nós sabemos, claro, não fazendo as práticas dos outros que estão errados, não imitar, não repetir os fatos errados, mas nós devemos evangelizar aquele que está por caminhos tortos, por caminhos que não conduzem à salvação. As condições por físicas isso, esse ditado não é cristão. Limitado esse ditado para não combina com a nossa concepção que Deus veio para todos, normal. Que Deus quer transformar vidas e dar plena alegria na salvação. Por isso, Jesus vai dizer a estes homens que estavam questionando a proximidade de Jesus com os pecadores, aqueles que precisavam de conversão. Jesus vai dizer: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Os que conhecem minha história de vida sabem que sou médico e durante muito tempo não critiquei,
mas não consegui entender esta fala de Jesus, né? Porque nós sabemos que a verdadeira medicina é aquela que previne, que precave, né? Que vai prevenir as doenças, né? As enfermidades, seja com uma alimentação adequada, seja com uma prática de exercício, seja buscando uma paz interior, fazendo coisas que lhe façam feliz, não é? E não podemos somente buscar o médico quando estamos doentes, né? Nós já devemos, ainda nessa condição de risco, né? Como todos estamos, e aqui é minha resposta compreendida, né? No Evangelho, devemos sempre fazer aquele check-up, não é? Mas, graças a Deus, que consegui depois entender. Jesus estava dizendo que todos deviam ir ao médico, porque todos podemos ter um risco de alguma enfermidade, de alguma doença. Da mesma maneira que todos somos pecadores, todos precisamos de Deus, precisamos de sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós até que podemos hoje estar vivendo uma maior proximidade desde a santidade com Deus, mas também podemos estar indo pelo caminho errado. O fato é que ninguém pode se achar melhor que os outros. Nós devemos olhar sempre com misericórdia, com compaixão, necessitados desse amor que vem de Deus e que nos ensina para também amar aqueles e aquelas que mais precisam. Sejamos luzes na vida dos nossos irmãos e irmãs, jamais sejamos trevas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.